mudou de postura. Então, o time está diferente. Dá para confiar nesse time para Libertadores? Sim, tá diferente, mas também não vejo assim tão diferente assim. Sabe? Não, tá ganhando. Porque os resultados estão aparecendo. Então, quando o resultado está aparecendo, tudo é mais lindo, tudo é mais bonito. Não sei, Flávio, eu não vejo um São Paulo tão... Talvez um São Paulo mais agressivo, mais vertical. Tudo bem, mas não vejo essa mudança de água para o vinho. O Muricy até falou ontem no Mesa sobre aproveitamento de muita coisa do trabalho do Fernando Diniz, o que é inteligente. É muito cedo para fazer qualquer avaliação, mas é muito compreensível essa paixão da torcida, porque o torcedor do São Paulo está muito carente, né? Houve um momento em que o torcedor do São Paulo no ano passado já tinha comprado faixa de campeão. Então é a carência. É muito difícil fazer qualquer tipo de prognóstico. O São Paulo oscilou em alguns jogos, teve algumas dificuldades e dentro do Campeonato Paulista. Então é bom esperar um pouquinho, mas sim, o começo é positivo. O começo é legal. Os resultados estão aparecendo, da confiança, sim, da moral. Fazer 20 gols é uma coisa bacana, é sinal que o time está atacando bastante. Os reforços que vieram são reforços em tese bons. Então, ok, tá tudo certinho. E aí também para não ser meio contraditório, né? A gente falou assim, precisamos ver o São Paulo como vai reagir com adversários mais difíceis como Red Bull e Palmeiras. Porque aí Palmeiras foi com o time reserva, né? Mas ainda assim é o Palmeiras. E o São Paulo venceu o Red Bull e venceu o Palmeiras. Então, por esse lado, dá para dizer que o trabalho realmente ele tem a sua importância, ele tem a sua solidez. E vendo o futebol dos outros times, de Corinthians, de Santos, de Palmeiras, o próprio Bragantino que está vencendo, né? Você pode vislumbrar o São Paulo campeão paulista, por que não? Pode, mas o ano passado também ele foi muito bem no campeonato, perdeu num jogo pro Mirassol, aquele jogo absurdo que a gente lembra. Então, calma, né? Mas, ok, em algum momento vai ter que acabar esse problema. Bora para a nossa redação com Osmar Garrafa, continuando a falar sobre o São Paulo, que joga amanhã pela Libertadores. E agora vem a pergunta, com Daniel Alves, pelo meio ou pela lateral, hein, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Flávio. Dessa vez, novamente, pela ala direita. Você se lembra, a semana passada, em determinado jogo do São Paulo, a gente mostrou que o Daniel acabou sendo deslocado para a ala direita, não é? Mas no mesmo jogo ele já rapidamente voltou para o meio porque houve um problema de contusão. E era quase impossível, foram pouquíssimas as vezes que a gente viu com o Fernando Diniz o Daniel jogando pela ala. O Daniel jogava no meio e muito mais enfiado. E aí, já no clássico, até pela ausência do Igor Vinícius, o Daniel apareceu pelo setor. E ontem jogou pelo setor, melhor dizendo. E foi muito bem, foi destaque, porque joga de frente, como sempre jogou, né? E ele foi muito bem. E até o Muricy Ramalho ontem falou a respeito do Daniel Alves jogando pela ala direita. Nesse momento do Daniel Alves, vamos ver o Daniel Alves aparecer pela ala direita do São Paulo, que já se comenta na volta dele à seleção brasileira. A última vez que o Daniel foi convocado para a seleção brasileira foi em 2019, né? Depois que ele chegou no São Paulo e quis ser protagonista no meio campo, nunca mais foi chamado. Agora ele aparece pela lateral direita e começa essa possibilidade de ser levantada pela imprensa, enfim, por todo mundo, até pelo próprio Muricy. Só que tem um detalhe, o São Paulo gastou 13 milhões na contratação do Orejuela, né? Que ainda não estreou. Então agora, será que o Daniel se empolga com a Copa do Mundo, quer ir para a direita, e o São Paulo que está precisando economizar, gastou uma bala com o Orejuela? Como é que o Crespo vai lidar com isso? Porque o Daniel, se for querer ir para a direita, é dele a posição. É um problema que o Crespo vai ter pela frente. Tá certo. E agora, Celso Mas Cardoso? aí acho que se ajeita de alguma maneira, né? Sei lá, eu me lembro, você lembra do Tele Santana? Tinha Vitor e Cafu. O que ele fez com o Cafu? Avançou o Cafu na ocasião e tal. O Daniel Alves, se for para jogar como ala, como lateral direito, não tem para ninguém, não adianta. Ele é demais. Sabe? E pensando em Copa do Mundo, eu acho até que ele perdeu muito tempo atuando pelo meio, né? Porque a dele no meio campo da seleção, ele não tem como brigar com quem está lá. Na lateral, ele informa, a posição é dele. Então, pensando em Copa do Mundo, eu acho que pode até ter sido uma estratégia, Flávio. Porque quando você joga pela lateral, você tem um desgaste muito maior. Porque você tem que avançar, você tem que voltar, você tem que marcar, acompanhar atacante. Isso gera um desgaste muito mais. Esse período que ele trabalhou no meio, ele não se desgastou tanto. Porque é uma posição que ele trabalha mais a bola, toque curto e tudo mais. A sensação que eu tenho, a gente pode até provar isso com os números, mas que corre menos. Então, pode ter sido até uma maneira dele poupar energia para justamente nessa temporada brigar por um lugar na seleção como lateral. Eu acho que ele vai voltar para o meio,
Nós estamos baseados num jogo contra um time reserva do Palmeiras. E ele ali no meio, o time passa por ele. E o Crespo sabe que não tem nenhum jogador do nível dele no elenco, gosta muito do Rodrigo Nestor e tal. E o Orejuela será o jogador pelo lado. Tem uma necessidade, vai jogar. Jogar na lateral direita, tá, beleza. Agora, nem todo dia você vai jogar com o time reserva do Palmeiras. Então calma, não tem nenhum problema o Daniel jogar lá. Jogou a vida inteira e tal. Só que, né, eu, por exemplo, fui repórter no tempão. Hoje, se me puser de repórter, eu vou tomar longe. Né? São fases da vida. E o nível de jogo do Daniel, no meu conceito, claro que respeito todas as opiniões, é um cara para pegar mais na bola do que um lateral. Você trabalhar só ao lado do campo, você vai ter que correr atrás de moleque. Então, aguardemos um pouquinho. Eu acho muito precipitado se basear apenas num jogo contra o time reserva do Palmeiras. Mas esse esquema com 3 zagueiros também facilita. Sim, porque ele vai jogar a ala, mas ele vai acabar fechando. Mais avançado. Michele, na verdade, o Crespo ele não pode contar com o que tem de melhor, com a sua força máxima, todos os jogadores à disposição. Ele nem vai mexer no time, pelo menos essa é a tendência, em relação àquele que enfrentou o Palmeiras. Porque o Igor Vinícius não viajou com a delegação, continua se recuperando de lesão. Aliás, o São Paulo treina neste momento, chegou ontem em Lima, no Peru, treina neste momento, essa é a informação que apuramos, e aí deve acontecer a definição da equipe. Então, como Hernanes e Gabriel Sara não viajaram, continuam se recuperando no aspecto físico aqui em São Paulo. O Orejuela, que está inscrito, e o Igor Vinícius, que contundido, também não viajaram, o Daniel Alves deve ser mais uma vez mantido pela ala, né? Então, o São Paulo tem jogadores inscritos, diferentemente do Campeonato Paulista, que não estavam inscritos no Paulistão, como o William, que é recém-contratado, não fez a sua estreia ainda, o Paulinho Boia, o Shaila e o Orejuela. Só que o Orejuela está contundido, não viajou, e por isso o Daniel Alves deve ser mantido pela lateral direita, e com isso o Crespo, daquilo que a gente tem de informação, deve manter a mesma formação que iniciou o clássico contra o Palmeiras. Além do Sporting Cristal, que é o adversário de amanhã em Lima, no Peru, o São Paulo está no grupo E, enfrentando também o Rentistas, que é uma equipe argentina, uma equipe que é desconhecida, e o São Paulo está apostando muito de que dessa vez não vai pagar o mico de ser eliminado na primeira fase, como aconteceu o ano passado lá com o Fernando Diniz. Mesmo jogando futebol ofensivo, o São Paulo não avançou. Há um otimismo grande para que o São Paulo dessa vez faça valer os 3 campeonatos, as 3 conquistas que tem de Libertadores, viu, Michele? Tá certo, Garrafa. O que você acha eu desse acho que ter sido eliminado Cristal? na primeira fase da Libertadores da América, na temporada passada, foi um mico. Mico foi ter sido eliminado na fase eliminatória para o Tajeres. Aquilo sim. Mas esse era um time grupo aí... que tinha a LDU, que era muito forte, que tinha também o River Plate, e o São Paulo pecou ao jogar lá em Juliaca, que foi uma nhaca danada. Podia ter ele jogou lá, né? E podia ter definido o jogo e não Mas definiu. esse time de agora, o Sporting Cristal, tá vencendo um monte de jogo aí, 21 jogos sem derrota? É difícil jogar no Peru. Uma coisinha só, obviamente quando você prepara o boletim, você pega a programação do clube e fala. Mas uma raposa felpuda aqui do São Paulo está me falando que o São Paulo foi proibido de treinar no Peru. Porque o tal do Instituto não sei do que lá, de segurança, de saúde, falou que e o Palmeiras vai ser a mesma coisa. Não permite que os times saiam do hotel. Não vai treinar, estava programado, só vai jogar. Eles admitem que isso é só para jogar por causa de segurança, por causa de Covid. Falando em segurança, o Renan do vôlei... Sim, foi entubado, Foi entubado, ele também estava numa bolha. Numa bolha do vôlei e está entubado porque foi vítima da Covid-19. Vamos rezar muito pela recuperação do Renan, gente da melhor qualidade.